Os judeus, povo escolhido, raça eleita, nação santa, propriedade de Deus. Eles tinham a lei, as leis, eles tinham a promessa, eles conheciam, sabedor de todo o Velho Testamento. Eles cumpriam os ritos religiosos, faziam todas as coisas, ofereciam holocausto, uma vez por ano jejuavam, pagavam o dízimo, dava a Deus. Mas eles eram um povo cheio de si, um povo diferenciado, que não se misturava, porque eles tinham Deus como um povo escolhido e um destino a morar na terra da eternidade com Deus. E eles conheciam tudo, as leis. Estavam ali nas festas dos tabernáculos, ficaram ali festejando com os rituais e tudo. Mas no último dia da festa, no último dia, Jesus esteve com eles, não foi observado por ninguém, nem foi visto por olho algum, a não ser uma pessoa normal. Um homem normal, um judeu normal, que estava naquela festa. Mas ele se levantou e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. E o povo judeu não podia compreender o que ele dizia. Quem tem sede, vem a mim e beba. Porque embora aquele povo cumprisse as leis, andasse no jejum e conhecedor e cumprisse todas as doutrinas de leis estabelecidas por Moisés, eles não tinham água, tinham sede. Nem sede, posso dizer que não tinham. E ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba, que do seu interior fluirão rios de água viva. Ele não falou uma lagoa, que nós conhecemos bem o que é lagoa. Ele não disse um rio. Ele não disse um córrego. Rios. Os rios desaguam no oceano, por isso que é muito grande. É muitos rios. E a água, quando diversos rios passam e correm, ela tem uma força da natureza, que ela lava tudo. Nós observamos, quando chove, apenas a chuva forma-se como rio, carrega carro, casa, leva tudo. E Jesus estava falando: aquele que tem sede, vem beber de mim, sou manso e humilde de coração. Aquele tem sede. Para você beber da água, não é apenas você ser um religioso, batizado, ler a Bíblia e saber tudo da Bíblia e andar com ela todo dia e vir participar tudo, não. Orar todo dia, não. Você precisa ter sede de Deus. Sede de Deus. Quem não tem sede, eu, por exemplo, estou com um pouco de sede. Ainda estou resistindo à água que está aqui. Eu sinto que a minha boca está seca, mas ainda dá para suportar. A água está aqui, eu não bebi. Mas se eu tivesse com aquela sede mesmo, eu já teria bebido. Sim. E o que eu quero
despertar a igreja hoje. Desperta tu que dormes. Se aquele povo chamado, escolhido, desde a época de Abraão, tinham as leis, não puderam ver Jesus. E nós que somos gentil. A nossa religião não é segurança para você ir morar no céu. O quanto você entende ler curso de teologia e tudo mais, e o quanto você sabe de cor e salteado a Bíblia, o quanto você faz as coisas que Deus quer apenas dentro da sua vontade, não é suficiente para você ingressar na eternidade que Deus tem preparado e reservado para todo aquele que tem sede. Aquele que tem sede, dar-lhe-ei da coroa da vida. Existe um mundo que não é esse mundo que nós vivemos. Está bem distante, muito longe. A Bíblia descreve assim, coisa que os olhos não viram, o coração nunca pôde sentir. Nós nunca podemos enxergar. É o que Deus tem preparado para nós na eternidade. E o nosso coração tem que estar cheio dessa visão. Visão é algo que conduz. Quando o homem perde a visão, ele perece. Morre o espírito e ele perece. Caminhar sem visão da eternidade te conduzirá aonde você não tem desígnio de chegar e nem anseia por ir. Porque é a própria visão que nos leva a caminhar. Mas a visão não é importante, somente. Vamos abrir em ele diz assim, espera aí. Eu fui, está lá acho que em Atos, eu não preciso abrir Atos não. Ele fala assim, em Atos 26, 19, só anotar. Não fui desobediente à visão? É? Eu quis falar agora, esqueci. Isso mesmo. 26, 19, acha aí. Ah, isso mesmo. A visão, ele diz assim, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Diga comigo, não fui desobediente à visão celestial. Olha, o mundo hoje, as igrejas, pastores, membros, tanta gente, tantas igrejas com visão. Mas a palavra de Deus nos ensina que existe só uma visão. Conhecer quem é Cristo
Conhecer, visão das riquezas insondáveis dele, de Cristo, e a natureza da igreja. Essa é a visão. O que Deus quer entregar a nós não é uma religião. Por mais que aquele povo judeu conhecesse as leis, eles eram incapazes de enxergar Cristo. Jesus estava no meio deles, morava, habitou, cresceu, e os homens não puderam ver e nem reconhecer. Até que ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. Conhecer a Cristo, a natureza da igreja, o motivo da igreja e as riquezas insondáveis de Cristo nos leva à caminhada com Deus e a não abandoná-lo pelo meio do caminho. É necessário hoje a igreja retornar. A igreja precisa retornar imediatamente ao Evangelho. Retornar imediatamente à palavra. As igrejas, o mundo saiu fora da visão. E ele diz assim, olha, como que é? Nós precisamos ser obedientes à visão. Não fui desobediente à visão. Não ser desobediente à visão, para que você não pereça. Nós observamos a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso recebeu a palavra de Paulo. Vamos abrir aí? Efésios. O povo de Éfeso era um povo avivado. Era um povo que recebeu as preciosidades do Evangelho. Nós vemos que o livro de Romanos, ele é a glória do Evangelho. O livro de Efésios, a glória da igreja, a natureza da igreja. E assim vai. Hebreus, a glória de Cristo. E o que aconteceu? Efésios conheceu a Deus. Você vê que a primeira oração que Paulo fala aos Efésios. Você precisa, amado, olhem para mim todos, igreja. Você precisa ler todos os dias. Você precisa meditar nessa oração todos os dias, para que você entre na visão, e a visão nunca saia do teu coração, e você não venha perecer. Muitos perecem logo, por falta de visão, por saber para onde você vai, qual é o teu chamado, que destino Deus te chamou para ir, para onde você vai, meu irmão? O que você busca na igreja? Você busca amizade, companheiro? É bom? É alegria? Canto? Mas não é isso. Isso não é igreja. Igreja é aquela que recebe da natureza de Deus, que é formada pelo caráter de Cristo e que tem uma visão tão firmada no reino celestial para o qual Deus nos chamou a ir, que ela não se curva mediante pressões e opressões que o mundo joga sobre nós. E ela não se curva diante de visão alguma, porque Cristo é tudo em nós, amado. É tudo. Quantas pessoas, depois de 20 anos, 30 anos, caem na fé e se perde totalmente. E quando chegam a cair,
e se perder, eles perdem tudo o que aprendeu. Já não sobra mais nada, porque quem nos revela é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim, no versículo 15, olha como que a igreja de Éfeso era. 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, a fé, diga comigo, a fé que havia entre eles, em quem? No Senhor Jesus. E o amor para com todos os santos. A fé e o amor. Duas coisas. Qual é o mandamento de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a ti mesmo. E eles tinham isso. Olha o versículo 15. Tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Paulo ouviu e escreveu. Era uma igreja que tinha suporte. A igreja de Roma não tinha suporte de receber uma palavra na qual Paulo descreveu e enviou para os Efésios. Não tinha. Por quê? Porque era uma igreja nova. Apesar de serem velhos judeus, cristãos, conhecedor, eles não tinham a fé de Éfeso. Eles não tinham a fé, eles não tinham o amor. Paulo em Romanos está descrevendo sobre a salvação, o propósito da salvação, os meios pelo qual Deus usou até que chegasse a salvação. Qual foi a maneira que Deus tratou, qual foi a maneira desde o princípio até Cristo. Como é essa salvação? Como se desenvolveu as leis? Como foi desenvolvida essa salvação até que o povo pudesse ser salvo? Mas aqui, em Éfeso, não. Era um povo que amava, um povo de fé, um povo que tinha o primeiro amor. Tanto que, olha, nós não podemos dar o mesmo alimento para qualquer pessoa. Não. Depende do estado, da etapa em que ela está, ela pode comer muito ou comer pouco. Por exemplo, se você pegar uma boa feijoada temperada e dar para uma criança, certamente ela vai, um bebê, vai morrer. Mas o povo aqui estava preparado para receber. Passado 40 anos, como ficou a igreja de Éfeso? Que tristeza. Vamos ler lá? Passado 40 anos, agora a igreja está recebendo uma carta, segunda carta. A primeira foi de Paulo. A Paulo, se você vê, ele descreve o grande mistério e a natureza da glória da igreja. Era uma igreja forte, era uma igreja corajosa, era um povo que tinha o primeiro amor, que amava uns aos outros, que se entregava, que anunciava, que era capaz de sofrer qualquer coisa por amor de Jesus. E que não media esforços de renúncia por amor de Jesus. Um povo que se entregava ao amor. A fé que há no amor em Jesus. E também o amor entre os irmãos. A mão estendida. Um povo entregue inteiramente nesse amor. Um povo que recebeu a revelação. Olha aqui, vê o versículo 18. Um povo cheio de fé. Agora Paulo diz para eles assim, olha, vamos começar no 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus.
dele? Qual é a visão que caminha no coração de um homem que faz jamais abandonar o Senhor? Não é visão em que hoje nós encontramos na maioria dos cristãos. Não é. Que passam daqui, mudam para lá, vai para lá, não sabem onde ficam. Porque faltou a visão. Mas era um povo que orava, que buscava revelação. A única pessoa que te revela, que nos mostra, que nos ensina, que abre os nossos olhos para enxergar, Jesus. Que ilumina os olhos do nosso coração para compreendermos o chamado, para entender o motivo pelo qual Jesus veio e passou por toda aquela peregrinação até a morte de cruz, é o Espírito Santo. Ele é o revelador. Não busque revelação nos homens, não busque na igreja, não busque aqui, ou acá, ou acolá, porque no fim dos tempos, ele diz, muitos dirão, eis o Cristo aqui, não, o Cristo está lá, não, o Cristo agora é lá. Muitos enganadores enganarão, se possível, até os escolhidos. Mas busque o Espírito Santo. 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamado. Qual é a esperança que Deus tem ao te chamar, meu irmão? O que Ele espera do povo, da humanidade de Deus, ao nos chamar? O que Ele espera de nós? O que Deus espera da nossa vida, ao nos chamarmos? E qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Diga comigo, herança nos santos. Herança nos santos. Qual é a grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Qual é essa grandeza que está em nós? Qual é esse poder que Deus depositou em nós? Um poder sobrenatural de levantar o caído, de ajudar, de estender a mão. É um poder de operar milagres e maravilhas em favor da humanidade. É um poder de revelar, através da minha atitude, da minha vida, do meu viver, Cristo. Ele nos chamou para ser corpo. E o que é corpo? Olha, a cabeça, o cérebro comanda, não comanda? Mas quem pega? É minha mão, corpo. Quem coloca? Minha mão. Quem fala? É minha boca, corpo. Ele chamou a igreja para fazer as mesmas obras de Cristo, para viver o primeiro amor. Ele não chamou uma igreja para se fechar num templo, cantar, louvar, receber, buscar, comer, encher o bolso e ir embora. Muito mais do que isso, os judeus faziam e não tiveram salvação. E não receberam a salvação. Precisou de Jesus. Quem tem sede, vem a mim e beba. E essa era a igreja de Éfeso, uma igreja cheia do primeiro amor. Se você olhar aqui, ela tem grandes coisas. Ela tinha uma ligação de Cristo. A igreja de Éfeso é que mais se aproxima. É uma igreja de conhecimento, de verdade, uma igreja madura. Posso dizer que ela até amadureceu em vista às outras igrejas. Mas passados 40 anos, olha a carta que ela recebe de João, que Deus diz a respeito dessa igreja. E o que eu quero deixar para vocês, meu irmão, Deus não te chamou para 10 anos. Deus não te chamou para 50 anos. Deus te chama
para viver uma eternidade com Ele. Máximo que o homem vive na terra é 100 anos. Deus nos chamou para viver 100 anos. Eu vivi 100 anos, lendo a Bíblia, cantando corinho, conhecendo, escrevendo livros. Quantos livros traz visão? Mas é preciso retorno, igreja, na salvação em Cristo, em saber quem é Ele. O que o livro de visão nos traz é aqui, não é por conhecer tanto escritor, irmão. Se você vai ali na livraria, é uma infinidade de livros. Nada disso te leva para o céu. Só o Espírito Santo te revelando a visão do reino espiritual em que Deus quer te conduzir. E quando você adquire essa visão e guarda no coração, você abandona tudo por ela. A palavra de Deus diz assim: aquele homem que tinha um grande campo, mas grande fazendas e fazendas e fazendas, e terras, ele encontrou uma pérola, Jesus. Ele vendeu tudo por causa dele. Ai, amados, nós vendemos tudo. Quando essa revelação dessa verdade em Cristo entra no nosso coração, nós deixamos tudo para comprar essa pérola. Não é comprar não, que foi comprada e dada, para adquirir. Aquele que não vende tudo, não vai conhecer, nem vai adquirir essa pérola. Me dá o teu tudo, e eu te darei a coroa da glória. Essa coroa que Deus reservou e preparou para nós andarmos nela e buscar. Se você almeja uma coroa, é maravilhoso. Mas não uma coroa da terra, não num campo de bajuladores, nem num campo de opressores, mas na eternidade, onde a ferrugem não haverá, não entra, nem a traça, nada rouba da tua vida, nada pode roubar. Jovem, os jovens, eu amo trabalhar com jovens, e eu amo os jovens, amo mesmo. Por quê? Porque são cheios de vigor. Oh, como isso me dá força. São cheios de vontade, de esperança, de querer, e vamos, de conquista, e uma disponibilidade de todas as coisas. Quando esse jovem encontra Cristo, meu irmão, eu encontrei essa pérola, eu tinha 29 anos. Eu tinha 29 anos. Oh, glória! Encontrei. Larguei tudo por causa dela. E não me arrependo. Quando eu fiz 29 anos, eu encontrei uma pérola. E eu quero estar com ela na eternidade. Você larga tudo. Olha como se encontra a igreja. Abre aí, em Apocalipse 2. Atos 18. Vamos ler. Atos 26, 18. Eu te envio, ele fala o 17. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Agora está aí a visão, amados. Para abrires os olhos, vamos ler junto. E os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. A fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim.
Amém, verdade. Amém? Abrir os olhos. Essa é a visão. É isso que te mantém no primeiro amor. Essa palavra você deve meditar todo dia. Esse versículo, para manter a tua vida no primeiro amor. Ele diz: abrir os olhos. Quem te abre os olhos? Quem abre os olhos das pessoas? Quem, amados? O Espírito Santo. É Ele que revela. É Ele que abre os olhos. É Ele que faz enxergar o reino espiritual que está muito, 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 muito acima do material que você corre daqui, corre dali em busca sem ter satisfação nenhuma. E ele diz: e da potestades, convertedes das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Converter a Deus. E o que é converter a Deus? Obediência na totalidade da palavra. Obedecer na totalidade. Mas ninguém pode obedecer se não for pelo Espírito Santo. Por isso que Ele nos deu. Visão. Mantenha a chama do teu coração. Você sonha com a eternidade? Se você não sonhar, meu amado, se essa eternidade não tiver no seu coração de tal maneira que as controvérsias da vida, quando te leva na correnteza e que te joga nas pedras e que você vai ralando e arrastando pela descida fora, ela te mantém de pé. É a esperança de conhecer Jesus, porque nós aqui na terra jamais poderemos conhecê-lo. Jamais. Nós temos, digo assim, faíscas rápidas, relances de quem é Cristo, mas nós saberemos lá na eternidade. Eu anseio por Cristo, eu anseio por conhecer o meu Salvador, e o meu Salvador vive, Ele vive, e eu anseio por conhecê-lo, mas o nosso corpo em carne limita a nossa visão, a nossa vida é limitada por causa do pecado, da imundície do pecado em que nós vivemos. Mas desperta tu que dormes, anseia por Cristo e Ele te dará a coroa da vitória. Ansiar por viver com Cristo. Então, por que o homem sofre todo tipo? Você percebe que aqueles que provaram desse amor, Pedro foi decapitado. Aliás, não, Paulo foi decapitado. Pedro, não, foi morto na cruz. E ele diz: me põe de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ficar como mestre. Me põe Então puseram a cruz de cabeça para baixo. Eu não sou digno. Paulo foi decapitado. Cortaram-lhe o pescoço. Paulo sofreu horrores. Mas por que todos aqueles mártires que foram queimados no tempo da Inquisição, da Igreja Católica, em que colocou todas aquelas pessoas, nega a Cristo ou morro, mas não nego a Cristo. E hoje o homem é vulnerável, nega dia e noite Cristo. Vive com 10 anos, de repente nega. 20 anos, nega. 30 anos, nega. E esse povo negou. Olha a condição que ele estava. Vão lá. Negar a Cristo, amado, é deixar de ter sede. É se transformar num religioso. Aonde ele não é mais importante. Há outras coisas tão importantes. Há outras coisas tão importantes aos meus olhos. E Cristo ficou desprezado. Leia aí. Apocalipse 2. Amém? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio
dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha que Deus encontra na igreja de Éfeso, aquela igreja na qual eu soube, Paulo dizia, da fé que há no Senhor Jesus e do amor para com os irmãos. Agora perderam tudo, se tornaram o quê? Religiosos. E aí ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Pecado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor. E que vencedor é esse? Aquele que mantém o primeiro amor. Olha, amado, você pode ir à igreja, o inimigo não vai importar. Você pode ouvir a palavra, orar, você pode. Meditar todo dia, decorar sei o novo, velho, tal, e estudar, fazer teologia. Você pode ter uma boa palavra, dicção, até um pregador. Tudo bem. O inimigo deixa. Contanto, se você for obediente e andar no primeiro amor, você terá perseguição sobre ti. Você verá perseguição, mas reinará com Cristo. Reinará com Cristo. Amados, reinar com Cristo é algo tão sublime, é algo real, mais real do que essa luz que você vê, mais real do que isso. Viver a eternidade com Cristo, receber a coroa da vida, para reinar com Ele, é tão real, mais real do que o sol que você vê e que vai desaparecer. O sol que você vê, um dia vai desaparecer, mas a tua coroa, ninguém poderá roubá-la. Ninguém. Desperta, igreja. Entra no chamado. Quantos anos você vai viver sobre a terra? 100 anos. Quantos anos? Passa tão rápido, amados. Mas tão rápido. Eu posso dizer que é um piscar de olhos. Não é verdade? Passa muito rápido. Mas a eternidade não. Você anseia por ela. Você espera ela. Olha, a igreja de Éfeso, eles odiavam o pecado. Não suportavam aqueles que diziam apóstolos e não eram. Eram da sinagoga de Satanás e eles sabiam reconhecer. Eles praticavam todas as coisas, mas perderam o primeiro amor. Deus não era o mais importante. Deus agora ficava para o momento em que eu tiver tempo. Para o momento em que der.
Deus não era o mais importante quando nós encontramos Jesus. Você lembra do dia em que você experimentou? Você lembra o dia que você batizou? Eu digo batismo, porque depois que eu batizei, eu fiquei muitos e muitos anos assim, fechava os olhos e lembrava o quanto que eu ria, o quanto que eu ria, o quanto que eu era feliz. E uma perseguição na cidade da minha mãe e da família e de todo mundo. Eu acabei de chegar do batismo, toda a família revoltada, queria até me bater. E eu ria, e eu era feliz. Muitos anos eu meditava e lembrava do momento do meu batismo, de tão tremendo que foi. E eu queria contar para todo mundo. E eu quero contar para todo mundo. Isso não pode perder. Isso não pode apagar, jovem. O jovem, ele tem entusiasmo. O seu diploma que você anseia não pode ser mais do que o amor de Jesus. Do que conhecer o amor de Jesus. O seu emprego, o seu patrão, o seu salário, o seu negócio não pode ser mais do que o amor de Jesus. Você não pode ter mais empolgação com a internet, com o Facebook, do que o amor de Jesus. Ele não pode ocupar o lugar desse momento de comunhão. Não pode, amados, não pode. Porque a palavra de Deus, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. A única coisa que nos anima, a única coisa que nos dá força, a única coisa que nos dá alegria em meio à tempestade, é esse amor no nosso coração. É o primeiro amor vivendo em nosso coração. É você contemplar aquilo que Ele prometeu a nós. E é você estar na presença dEle, não como religiosos, não como aqueles que estudam, não, mas como aqueles que anseia, que desfruta do amor. Como aqueles que se deleitam no Senhor. E a sua alma tem sede de Deus. E o teu espírito anseia por Deus. Eu não posso te deixar ir naquela festa. Olha o fulano que está na outra festa. E você vai e volta frustrado. E nada aconteceu. Mas quando você busca em Jesus, deleita no Senhor, então você vai se levantar e vai saltar como bezerro nos pastos. Quando Darcy tinha fazenda, ele tinha muito gado também. E tinha muitos bezerros. E eu gostava, amava ir na fazenda de manhã. Que eu deixava as crianças na escola, 7 horas, e nós íamos para a fazenda. Que eu amava orar. Então ele me deixava lá na entrada e eu vinha descendo de pé. E era descida até a beira do rio. E ele tinha um gado que ficava no curral. E todas as vezes que a gente chegava, o gado estava soltando. E aí eles iam. E tinha um pasto verdejante. E eu li essa passagem, mas aquele foi o primeiro dia que eu vi, que muitas vezes eu via, entrava, mas nunca percebi. Mas o dia que eu li, como bezerro nos pastos, já viram, amado? É a coisa mais linda que tem. A hora que ele entra no pasto, eles saltam, mas os bezerros saltam, e eram muitos bezerros. E você olha, eu ficava assim, Senhor, que maravilha! Eu me sentia assim na presença de Deus.
Eu me sentia assim, que é maravilhoso, é tremendo. Você vê, eles entram no pasto verdejante, então eles dão aqueles pulos, saltam e vai saltando. Eu ficava ali contemplando, adorando a Deus, glorificando, de tanta maravilha. E a palavra de Deus me despertou. E eu comecei a contemplar isso. E comecei a perceber, assim sou eu quando fico na presença de Deus. Assim é você, meu irmão. Eu creio que tem pessoas aqui que nunca saltaram, ou que já saltaram. Quantas vezes você saltou da glória de Deus? E hoje você mal custa ouvir uma palavra, esperando o horário para acabar. Não creio que você é assim. Mas quantos cristãos por aí existem? Porque aqui nessa igreja é tudo um povo avivado e abençoado, cheio da glória, que ama Jesus, foram provados pelo fogo, mas permaneceram, não derreteu, porque era ouro. Aquele que não derreteu, com o fogo que passou aqui, só ouro, meu irmão. E você é ouro. Olha para você, você é ouro. Você é uma joia preciosa. Você tem um valor insondável de Deus. Deus ama você de tal maneira. Deus te ama. Se você se entregar nas mãos dele, você vai saltar mais alto do que aqueles bezerros saltavam. Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos buscar isso do Senhor.